tenho uma pergunta sobre os verbos ser e estar. Por que se diz está certo, não está certo, mas também é correto, é incorreto? Episódio 3, take 1. Olá, eu sou a Virgínia. E eu sou o Rob. Bem-vindos ao Speaking Brazilian Podcast. Neste podcast, você vai ouvir conversas autênticas em português brasileiro. Eu sou a Virgínia, sua professora brasileira, e estou aqui com o Rob. Oi, Rob. Oi, tudo bem? Sobre o que nós vamos falar hoje, Rob? Hoje nós temos umas perguntas bem interessantes. Uma delas é sobre o ser e estar, um uso muito particular do ser e estar. E também nós temos uma pergunta bem interessante sobre música. Sim, estou muito animada para responder as suas perguntas, mas antes de começarmos, gostaria de lembrar que nós oferecemos a transcrição deste episódio. Para baixar a transcrição, você pode usar o link que está na descrição deste episódio ou visite nosso site speakingbrazilian.com/podcast. Isso, e nesse mesmo link você pode enviar as suas perguntas para a gente responder por aqui. Sim! Falando em perguntas, vamos começar? Vamos passar para a primeira? Vamos lá. Primeira pergunta da nossa querida aluna Cristina. Sim, Cristina! Vamos lá. Oi, sou Cristina e tenho uma pergunta sobre os verbos ser e estar. Por que se diz está certo, não está certo, mas também é correto, é incorreto? Obrigada. E sobre esse assunto não foi a única pergunta que a gente recebeu. Isso, essa é uma ótima pergunta, Cristina. Mas antes de responder, vamos ouvir uma segunda pergunta que é sobre o mesmo assunto. Vamos lá. Como é que é? Um hot topic, né? Hot topic. Olá, professora Virgínia. Eu sou Boris e eu adoro o seu canal. A minha pergunta é mais sobre ser e estar. Para nós que falamos inglês, quando usar um ou outro não é fácil. Por exemplo, isto está correto. Por que e não é correto? Muito obrigado por tudo. Ótima pergunta, Boris. Como você pode ver, Boris, você não é a única pessoa que tem essa dúvida. A Cristina teve exatamente a mesma pergunta. Com o mesmo exemplo, não foi? Mesmo exemplo! Gente, eu fiquei impressionada por ter recebido duas perguntas praticamente idênticas, então isso é um sinal de que nós precisamos conversar sobre isso. Então, o que a professora Virgínia pode nos contar sobre isso, pode nos falar sobre isso? Bom, esse assunto, ele envolve duas coisas. Envolve o uso dos verbos ser e estar, mas também envolve o uso dessas palavras, as palavras certo, correto, incorreto, incerto, como usar essas palavras com esses verbos. Falando de maneira geral sobre os verbos ser e estar, vocês provavelmente já ouviram isso 1000 vezes, que a diferença principal entre esses dois verbos é que o verbo ser, ele é usado para coisas mais permanentes, duradouras, algo que vai durar muito, muito, muito tempo. Geralmente você pode usar o verbo ser. E o verbo estar é usado para descrever situações temporárias. Se é algo que pode mudar em 5 minutos, então nós devemos usar o verbo estar. No entanto, essa explicação, ela não se aplica 100%, ela tem muitas nuances, muitas coisas de uso da língua, dependendo do contexto, você se perguntar, mas eu não sei dizer se isso aqui é algo temporário ou permanente, não está claro, né? Então, não é super fácil usar esses verbos em todos os contextos, como, por exemplo, com essas perguntas certo e correto. Então, para ajudá-los com esse assunto, eu trouxe alguns exemplos que são comuns e nós vamos conversar um pouco sobre o que soa mais natural e como que esses termos são realmente usados no dia a dia, certo? Então, eu vou usar o Rob para nos ajudar. O Rob não sabe quais são as frases que eu vou trazer. Exatamente. E o Rob, falante nativo, né? Nativo de português. Brasileiríssimo. Exato. Então, ele vai me dizer o que soa mais natural. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre esses termos, né? Vamos começar falando sobre os termos certo e correto. Rob, o que soa mais natural para você? Eu tenho as frases aqui no meu documento. Isto está certo ou isto
está correto? Isso está certo ou isso está correto? No dia a dia, eu diria que a gente fala isto está certo, talvez com mais frequência, mas a gente usa os dois. O correto, na minha interpretação, é como, por exemplo, algo foi feito, ou você tinha um teste, respondeu uma pergunta, ela pode estar certa, mas você usaria o correto mais nessas situações. É a minha percepção. Uhum. O que você acha? Então você usaria os dois. Os dois. Exatamente. Então, é a minha percepção também. Então, nesse contexto, quando você quer dizer se está falando sobre erros, né? Se há algum erro ou não em uma frase, em um exercício, em alguma situação, você pode usar essas duas palavras de uma maneira intercambiável, né? Então, isto está certo, isto está correto. Tem o mesmo sentido quando você está se referindo a falar sobre algo que não há erros, não tem erros, né? Com relação à preferência, vai depender do contexto. Acho que em alguns contextos vai soar mais comum dizer certo ou correto, mas de maneira geral, quando falamos sobre erros, as duas palavras são usadas. Vamos ver um outro exemplo agora. O que soa mais natural para você, Rob? É certo que vai chover hoje? É correto que vai chover hoje? Essa eu vou acertar. É certo. Exatamente. Aqui, essas palavras não são usadas de forma intercambiável. Não. Soa estranho dizer é correto que vai chover hoje. Porque como é que você vai avaliar se chover é correto ou incorreto? Exatamente. Então, aqui a palavra certo, ela tem outro valor, outro sentido. A palavra certo aqui se refere a algo que você tem certeza. Se refere a algo, certamente vai chover hoje, eu vejo nuvens, eu tenho certeza de que vai chover hoje. Não refere-se a certo ou correto no sentido de estar errado, né? Não é um erro. Eu poderia dizer, a previsão para hoje está correta. Tudo bem, porque aqui eu estou falando se há erros ou não. Mas quando eu quero dizer, tenho certeza, eu vou usar a palavra certo, não a palavra correto. Correto. Estou correta? Você está corretíssima. E certíssima. Muito bem, gente. Estou certa e correta, olha só. Então, vamos para a próxima. Agora, o meu próximo exemplo é sobre os verbos, ser e estar, tá bem? Então, falamos sobre as palavras certo e correto, agora vamos falar sobre os verbos. Rob, o que soa mais natural para você? Esta frase está correta ou esta frase é correta? Ambos, mas tem um significado levemente diferente, certo? O que você sente, assim, como você usaria essas frases? Esta frase está correta. Quer dizer que você fez uma frase, foi pedido para você fazer uma frase, e a frase está correta gramaticalmente, enfim. E a frase é correta é porque ela naturalmente é correta. É isso? Nossa, que difícil. Sim, é difícil falar sobre esse Uau, assunto, mas que difícil. eu acho que você foi numa linha que faz sentido. Aqui a gente está falando sobre a raiz, né, dos verbos, né, o sentido mais profundo de cada verbo que tem, sempre carrega essa ideia de que o que é temporário, o que é permanente. Então, eu uso mais o verbo estar nesse contexto, porque geralmente quando está falando sobre uma frase estar correta, você pode refazer essa frase e ela poderia estar incorreta em 5 Exato. minutos, né? Então, carrega essa ideia de que é algo que poderia mudar. E quando você usa o verbo ser, é algo permanente. Essa frase, ela não vai ser mudada, digamos que, sei lá, uma frase em um livro, eu não sei. Então, carrega essa ideia de algo mais permanente. Então, as duas formas são usadas, mas há uma preferência pelo verbo estar com a palavra correto nesse contexto, certo ou correto. Esta frase está correta, esta frase está certa. É mais usado do que é correta ou é certa. Tem uma coisa que para mim faz sentido, porque nós brasileiros fazemos um erro de gramática, vamos dizer assim, mas é que essa frase ela ressalta a qualidade ou a característica de ser e estar. Que às vezes a pessoa pergunta, eu já ouvi perguntarem assim, você é professor? Daí a pessoa responde, eu estou professor. Porque naquele estou não se fala eu estou professor, é incorreto. Mas a pessoa faz esse erro para como ressaltar a ideia de que ela
é professora temporariamente. Exato. E não é a profissão dessa pessoa. Essa pessoa está dando aulas, é professor por uma situação temporária, num momento temporariamente. Exatamente. Nós usamos, neste caso, o verbo estar propositalmente para passar essa ideia. Olha, quando eu digo, se eu dissesse eu estou professora, eu estou sendo bem clara que é algo que estou considerando como algo temporário. Né? Então, nós usamos esse verbo com este valor para trazer essa ideia de que é algo temporário. Lembrando que essa é uma construção incorreta. É simplesmente uma frase, um jeito de falar, não é isso? É incorreto dizer eu estou professor. Eu não gosto de usar o termo incorreto aqui, porque tem esse uso, né? Ele é um uso que ele é útil na língua, ele tem uma finalidade, que é justamente a finalidade de brincar com as palavras, de brincar com o sentido das palavras. Então, ele não é um uso comum quando você fala de profissão. Você usa o verbo ser, porque geralmente a profissão ela faz parte da nossa identidade e nós consideramos profissões como coisas que são duradouras. Então, normalmente você tem uma profissão por um longo tempo, você se dedicou, você estudou para aquilo. Então, de maneira geral, o uso mais comum e apropriado é o verbo ser. Mas nesse exemplo que você deu, acho que é perfeitamente válido. Não é o uso comum. E não é a forma culta. Não é a forma culta. Ok, isso, era isso que eu queria dizer. Mas tem uma função muito boa, que é justamente passar essa ideia. Olha, eu estou querendo dizer nesta frase que é algo temporário. Nós usamos muito isso. Exato, exato. Vamos para a próxima frase, Rob. O que soa mais natural? João é um homem correto. João está um homem correto. Essa não tem opção. Tem. Eu diria João é um homem correto. Exato. Aqui, você consegue explicar por que não? Porque é uma característica inerente a ele. É algo que ele leva pela vida toda. Ele é uma pessoa correta, que toma ações, faz ações corretas, fala coisas corretas, né? Que são vistas como boas. Exato. Exato. É a identidade. É ele, sabe? Exatamente o que você falou. Você explicou muito bem, faz parte do caráter dele. Ele é um homem correto e nós usamos esse tipo de frase para falar sobre um bom caráter, né? Uma pessoa de bom caráter, ele é um homem correto. Na segunda frase, eu disse, o João está um homem correto. Aqui não é um uso comum porque como é que ele é um homem de bom caráter um dia e de mau caráter outro dia? Não faz sentido. Isso não é um bom caráter, né? Você ser e não ser. Mas se eu tiro a palavra homem, se eu digo João está correto? Tudo bem. Aí sim. Porque daí eu estou falando sobre uma situação específica, sobre algo que o João disse hoje. João disse uma coisa, eu concordo, ele está correto. Então, neste caso, eu não estou falando sobre a personalidade dele, sobre o caráter dele, eu estou falando sobre algo que ele disse. Faz sentido. Agora eu entendi. Sim, perfeito. Então, é interessante que as frases João é correto tem um sentido, sem a palavra homem, né? Só João é correto tem um sentido diferente de João está correto. É verdade. Porque ele é correto é o caráter. Ele está correto, ele falou alguma coisa, deu uma opinião que parece acertada, parece correta em relação ao assunto que está se conversando. Exato. Então, aqui está bem claro o sentido dos verbos ser e estar, né? É bem marcante neste exemplo. João é correto, estou falando do caráter dele, é permanente, é algo que esperamos que não mude. E João está correto é uma situação temporária, algo referente a algo que aconteceu nos últimos minutos, por exemplo. Tão interessante pensar sobre isso. Não é? A nossa, Muito. como uma palavrinha faz toda a diferença, como carrega muito sentido. Próxima frase, última frase, que tem um pouco a ver com o que você já mencionou. O que soa mais natural? Nós somos casados ou nós estamos casados? Nós somos casados. Cuidado, hein? Ai. Nós somos casados, indica que nós tomamos essa decisão em um momento e continuaremos casados para sempre. Somos casados, né? Nós estamos casados, eu acho que a gente usaria acrescentando alguma coisa. Nós estamos casados há 13 anos, por exemplo. Exato. Eu acho que... Eu até usaria o verbo ser no segundo exemplo também. Nós somos casados há 13 anos. Verdade. Eu sempre uso o verbo ser com
estado civil, porque para mim é o que soa mais natural. Mas esse exemplo que você falou, eu já ouvi também pessoas usarem o verbo estar em frases assim com um contexto, né, com mais contexto. Nós estamos casados há tantos anos. Este uso também é muito comum. Interessante. Eu acho que no segundo exemplo eu usaria estamos sempre. Olha que interessante. Veja, gente, nós dois somos brasileiros, mas até entre nós dois, que moramos juntos e falamos português um com o outro todos os dias, a versão de português que nós falamos é levemente diferente. Isso mostra como a língua portuguesa falada no Brasil é realmente complexa e diversa. E isso, em linguística, chama-se idioleto. É uma palavra engraçada, né? Mas idioleto refere-se ao dialeto individual de cada pessoa. Cada pessoa tem o seu idioleto. Rob e eu, como nós moramos na mesma casa e nós passamos muito tempo juntos, nós temos o nosso próprio dialeto. Cada grupo, cada família tem seu próprio dialeto. Cada bairro, cada cidade, cada país e assim sucessivamente. Entendi. Entendeu? Eu tenho meu próprio idioleto pessoal. Exato. O hobby idioleto. Você fala, nós estamos casados há 13 anos. Eu falo, nós somos casados há 13 anos. As duas formas estão corretas. Vamos passar para a próxima pergunta? Vamos. Vamos lá. Agora a pergunta do David. Hello, my name is David. My question is really, do you think that everyday Portuguese and people on the street are speaking really a lot differently than kind of what we learn in the courses? Because there's a lot of abbreviation and shortcuts that I think I'm missing. Thanks. Pergunta, David. Eu recebo esse tipo de pergunta com muita frequência e a resposta é sim. Há uma grande diferença entre o português que você aprende em cursos ou livros e o português real que nós realmente falamos no Brasil. Isso é normal porque ensinar todas as nuances da língua é difícil, é um grande desafio para professores e muitas vezes não é nem útil para alunos iniciantes, porque você tem que aprender tanta coisa que realmente ensinar todos os detalhes da língua, as reduções, como nós falamos na vida real, para um aluno iniciante seria contraproducente. Você ficaria sobrecarregado com tanta informação. Então, em cursos, especialmente em um curso para iniciantes, nós focamos na língua padrão, nas estruturas, padrões, porque é isso que você precisa. Você precisa ter uma boa base da língua padrão para depois você aprender as nuances, as complexidades da língua que é realmente falada no país. Então, na nossa escola, o que nós fazemos é o seguinte: nós focamos na língua padrão no início. Você vai aprender todo o básico que você precisa aprender da língua padrão para falar português corretamente. E à medida que você vai avançando e passando para cursos mais avançados, nós começamos a introduzir pouco a pouco nuances, complexidades e como a língua é realmente falada no Brasil, na vida real. Então, quando você chega no nosso curso para avançados, da Speaking Brazilian Academy, que tem um foco em conversas, você vai aprender a língua real. Então, nós compartilhamos com alunos conversas naturais, nós conversamos muito sobre como os brasileiros falam, nós falamos sobre o que você mencionou, que brasileiros... eu acho que você mencionou que nós fazemos reduções, né? Que nós falamos muito rapidamente, Exato. Conectamos as palavras. Exato. Então, nós falamos muito, muito sobre isso no curso mais avançado, mas nós não falamos muito sobre isso, talvez um pouquinho apenas com os alunos iniciantes, porque é muita coisa para você aprender. Então, é isso. Acho que esse podcast pode ajudar você a acelerar e melhorar essa audição, porque com a transcrição, se você baixar a transcrição e ler a transcrição enquanto ouve, vai ajudar você a pegar esses detalhes, porque em alguns momentos nós falamos mais pausadamente, como agora, por exemplo, mas durante aquele pequeno quiz que a Virgínia fez comigo, ou outros quizzes que nós fazemos, a nossa tendência é ficar mais, né, nós nos sentimos mais naturais, não sei, mais à vontade, isso que eu quis dizer, mais à vontade. Nós esquecemos que estamos gravando. Exato. E aí falamos rapidamente. Exatamente. Então, eu acho que a transcrição pode ajudar muito com isso. A você Exato. treinar
a audição. E aprender a falar como brasileiros falam mais naturalmente. Você pode tentar imitar algumas coisas, mas é mais importante você entender do que você falar com essas reduções e conexões, né? Entender é o primeiro passo mais importante aqui e é uma das razões pelas quais nós criamos este podcast, para ajudá-los a entender o português real, como ele é realmente falado por brasileiros. Exatamente. Respondemos. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Próxima pergunta e a última pergunta. Giampiero. Giampiero, come stai, Giampiero? Tutto bene? Sei italiano? Sei italiano, non so se lui é italiano. Giampiero, eu não sei se você é italiano. Estamos aqui falando italiano com você, não sabemos se você é italiano. Quais são as diferenças entre a samba e a bossa nova? Boa pergunta. Eu amo essa pergunta. É boa pergunta, gostei. Bom, lembre-se que eu não sou historiador nem músico profissional. Então, esse é meu ponto de vista de alguém que gosta muito de música, ama música, estudou música, mas não é profissional da área. Vamos começar pelo samba. Samba e bossa nova, qual a diferença? Essa é a pergunta, né? Samba é um estilo musical, é um ritmo brasileiro. Obviamente, você sabe disso, Giampiero, e todo mundo sabe. O samba, mas ele não é um estilo único, um ritmo único. Ele tem muitas variações. Tem samba canção, tem partido alto, samba enredo, até o samba rock. Tem muitas variações. A bossa nova é uma variação do samba. Ela surgiu a partir do samba. Samba, e as pessoas que criaram a bossa nova gostavam muito de jazz também. Então tem uma mistura ali de samba com jazz, mas a base é o jazz. Uma vez eu vi o Martinho da Vila... A base é o samba ou é o jazz? A base é o samba, desculpa, eu falei jazz? Não, a base é o samba. A base é o samba. O jazz é uma inspiração, né? Influência. Isso. Uma vez eu ouvi o Martinho da Vila, que é um sambista brasileiro super famoso, importantíssimo, falando que o samba, que a bossa nova partiu mais ou menos do partido alto, que é um estilo de samba. Que ele tem um pandeiro muito particular, muito interessante a forma de tocar. E ele disse que, no ponto de vista dele, o João Gilberto pegou aquele pandeiro e transformou na batida do violão da bossa nova. Então, essa conexão, né? Pegou aquela batida do pandeiro, reinterpretou e traduziu para o violão. E eu acho que é por isso que é tão difícil tocar o violão da bossa nova, porque o violão da bossa nova tem a batida, porque ele é um instrumento de percussão, né? De cordas percutidas, e ao mesmo tempo tem a melodia também no violão. Então é algo mais complexo. Mas essa é a ideia. O samba, a bossa nova surgiu do samba. Tem uma coisa muito interessante que a bossa nova, ela também é muito característica, você vai perceber o ritmo é diferente, mas as letras também são diferentes. Porque a bossa nova foi criada por pessoas brancas de classe média ou ou alta, né? Eram pessoas... O Vinícius de Moraes, ele era como chama? Diplomata. E ele era foi uma peça central na bossa nova. Então, os temas das músicas dos sambas tendem a ser bem diferentes dos temas da bossa nova. Eu tenho a impressão, essa percepção minha, de que o samba veio de baixo para cima e a bossa nova de cima para baixo. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Então, o samba, ele tem essa origem, né, mais popular. Tanto que no início, quando o samba surgiu, ele não era muito bem aceito pela elite. Exato. Elite brasileira, sei lá o que isso quer dizer. E depois ele se popularizou. É claro que hoje em dia todo mundo gosta de samba. Talvez não goste de todo tipo de samba, mas algum tipo de samba. Tipo, o brasileiro geralmente gosta desse estilo musical. É muito popular no Brasil, muito aceito por todas as classes sociais, mas no início era considerado uma coisa mais de classe baixa e mais popular. A bossa nova não. A bossa nova, ela surgiu na zona sul do Rio de Janeiro, que é a zona mais rica do Rio de Janeiro, criada por pessoas de altíssimo nível social, como Vinícius, o Tom Jobim. Mas também se popularizou, porque as músicas, as letras, elas são muito
as músicas são muito agradáveis, as letras muito fáceis de entender, então não é um ritmo difícil de... enfim, se popularizou, mas... Não como o samba. Não como o samba. Não. O samba ele é especial O mesmo. samba é universal no Brasil. É. Verdade, é isso mesmo. Só uma análise aí de como que as coisas surgiram e se espalharam e se popularizaram pelo Brasil. Eu amo as duas versões. Sim. O Uau. samba é muito mais rico porque tem muito mais variações, né? Então você vai encontrar vários nomes para cada estilo, maneira de tocar cada tipo de samba. Mas o Partido Alto, ele é especial. Acho que se você quiser ouvir alguma coisa, ouça a música, por exemplo, Partido Alto. A música se chama Partido Alto e ela tem esse ritmo Partido Alto e você pode ouvir em contraste uma bossa nova. E aí você vai perceber bem a diferença. O Jorge Aragão, se eu não me engano, a versão dele de Partido Alto eu gosto muito. Eu só sei o que é samba e eu sei identificar se uma música é samba, eu acho, eu espero, mas eu não sei identificar todas essas variações de samba. Eu sempre pergunto pro Rob, né, Rob? Depois você dá uma olhada... Que tipo de samba é esse? Depois você dá uma olhada na... A gente tá fazendo uma playlist com essas músicas que a gente sugere aqui e a gente vai colocar lá no podcast a playlist para vocês ouvirem. Aí ouçam Partido Alto, do Jorge Aragão e Samba da Bênção, do Vinícius de Moraes, que é uma bossa nova. Que chama-se... O nome da música é Samba da Bênção, mas o estilo musical é bossa nova. Exatamente. Eu amo essa música. Aí você ouve as duas músicas e você percebe bem a diferença. Boa. Adorei sua explicação, Rob, sobre samba e bossa nova. Eu não saberia explicar tão bem. Antes de finalizar este episódio, nós temos uma recomendação, né, Rob? Já que hoje o tópico é música, você tem uma recomendação de música pra gente? Sim, eu já dei até a dica antes. A minha recomendação são essas duas músicas. Partido Alto, do Jorge Aragão, e Samba da Bênção, do Vinícius de Moraes. E eu peguei um trechinho de Samba da Bênção para a gente ouvir a poesia do Vinícius de Moraes, né? Que essa é uma bossa nova. E ele dá lá uma indicação de onde vem o samba. Essa discussão de onde surgiu o samba é controversa e eu não vou me meter nisso. É verdade. Porque fica assim, o samba nasceu na Bahia, o samba nasceu no Rio de Janeiro. Eu não sei, mas a letra da música do Vinícius de Moraes, a poesia dele é essa. Ponha um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Ou seja, ele quer dizer que bota um pouquinho de amor numa cadência, no ritmo, né, do samba, nessa batida. A cadência é simplesmente um ritmo, né, uma repetição, uma cadência. E aí ele diz, põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza de um samba, da cadência de um samba. E aí ele fala, porque o samba nasceu lá na Bahia. Então, ele dá a dica, segundo ele, o samba nasceu na Bahia. Eu não sei de onde nasceu. Segundo Vinícius, o samba nasceu na Bahia. Exato, essa é a minha recomendação do dia. Essa música é linda, gente, recomendo. Linda, né? Vamos colocar a playlist no podcast. No podcast, né? Na descrição. Na descrição. Chegamos ao final de mais um episódio. Obrigada por ficarem conosco até o final e muito obrigada a todos vocês que enviaram as perguntas. Para nos enviar a sua pergunta, visite nosso site speakingbrasilian.com/podcast, speakingbrasilian.com/podcast. Isso, e lembre-se também de baixar a transcrição deste episódio para estudar o conteúdo. O link está na descrição desse episódio e ali também você vai poder enviar a sua pergunta. Envie-nos a sua pergunta para a gente poder pensar sobre o assunto e responder aqui no ar. Antes de ir embora, lembre-se de seguir ou assinar nosso podcast na sua plataforma favorita para não perder nossos próximos episódios. E se você está gostando, deixe um review, pois isso vai nos ajudar muito a crescer este podcast. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau!